Quando o Fluminense entra em crise ou algo próximo disso, a situação está ficando um pouco mais complicada, né? A pressão está subindo, as coisas estão saindo ali um pouco do controle, o assunto SAF entra em campo. Não creio que seja apenas uma coincidência, às vezes com novidades, às vezes com pequenas novidades, outras apenas para ressuscitar um assunto que parece que está adormecido, até está para a gente, internamente não. E ao que tudo indica, no meio do ano vai ser a pauta que teremos, inclusive, durante essa longa pausa aí devido à Copa do Mundo. O assunto SAF vai voltar com tudo muito em breve e ontem a gente teve uma informação relevante em relação a um possível aumento do aporte inicial que a Lazuli Partners, que é o fundo que está sendo criado para adquirir a SAF do Fluminense, poderia fazer inicialmente no clube. A gente vai falar sobre tudo isso agora, se há uma mudança de perspectiva, se isso vai animar um pouco mais ou não o torcedor, se o torcedor vai comprar essa ideia, vai comprar esses valores. Você vem comigo, você já pode deixar aqui o seu like se você se sentir à vontade, se você quiser, o botãozinho do like está aqui embaixo. Deixe seu comentário também, porque é um assunto que eu sei que sempre gera muito debate também, muitas opiniões diferentes e não tem jeito. À medida em que algumas coisas vão sendo publicadas, a gente vai atualizando. E no caso da SAF do Fluminense, o que também não é uma coincidência, né, muito do que sai assim, em termos de informação, novidade, é na coluna do Lauro Jardim no Globo. E ontem ele publicou essa notícia dando conta de que o Fluminense está buscando aumentar o valor desse aporte inicial, que antes, vale lembrar, na proposta inicial que foi apresentada no Salão Nobre das Laranjeiras, vocês lembram bem desse evento, quando foi anunciado lá os 6,4 bilhões de investimentos, mais em 10 anos, ali foi falado num aporte de 500 milhões de reais apenas, que seria dividido em duas parcelas. Um valor que foi praticamente unânime, creio eu, dentro da torcida do Fluminense, que se trata de um valor muito baixo, porque é o clube. Mesmo assumindo dívidas, mesmo prometendo fazer esse investimento, até porque o pagamento dessas dívidas vai acontecer com o tempo e com o próprio dinheiro que será gerado com a operação do futebol do Fluminense. Assim como esse investimento, esse total, esse montante de 6,4 bi, que é uma garantia de investimento, mas, na verdade, é uma promessa de investimento. Quais as garantias, né, de que isso realmente será feito? Quais as garantias de que a gente vai ter um número X milhões investidos em 2027, em 2028, em 2029? Entrevistei aqui o Carlos de Barros, que é quem está, o responsável principal, está na linha de frente representando a Lazuli nesse processo. Ele esclareceu muitas coisas, outras para mim não foram suficientes ainda para a gente entender realmente, inclusive, como vai funcionar essa questão operacional, quais são as punições previstas, se o Fluminense pode ser vendido novamente no futuro, né? São muitas incertezas e até lá precisaremos de muitos e muitos debates para que, quando o torcedor for para essa Assembleia Geral que vai ser convocada cedo ou tarde, ele possa ir realmente ciente daquilo que está fazendo, porque depois que essa SAF for aprovada, se for aprovada, a gente sabe que é um movimento que não tem volta. Pode ter? Até pode ter. Tem o caso do Vasco aí que conseguiu, vai vender novamente, mas é muito mais uma exceção, não é algo comum e natural de se ver. Então, dentro dessa informação publicada pelo Lauro Jardim, ele disse que o Fluminense quer subir esse aporte inicial para 800 milhões de reais, sai de 500 milhões para 800 milhões. E além disso, o Fluminense também quer modificar esse percentual. Ele está tentando ficar com 60% desse valor à vista e o restante em até 2 anos. Lembrando que o montante de 500 milhões de reais tinha um prazo parecido. Bom, vamos lá. Primeiro falando desse aporte inicial.
Isso muda muito para você, torcedor que está me assistindo, para você que vai lá votar? Isso muda muito para a gente, para a percepção de todos os torcedores em geral sobre o que pode ser essa SAF do Fluminense? É esse aumento que vai fazer o torcedor falar, pô, agora sim, agora eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que se trata de um aumento significativo se comparado com o que foi proposto inicialmente, mas ainda, pelo menos na minha opinião, não é algo que cause um impacto tão grande assim a ponto de você conseguir apenas com esse aumento trazer mais gente para o lado da SAF. 800 milhões, eu acho que essa conversa, até falei isso no Giro do Jornal de ontem, acho que essa conversa poderia mudar se a gente começasse a falar a partir de 1 bilhão de dinheiro novo. 1 bilhão, até brinquei ontem, 1 bilhão é o que o André Esteves, que é um dos investidores e a gente sabe que é um dos caras mais poderosos hoje do Brasil, 1 bilhão é o que ele gasta de café da manhã para ele e para a família aí, durante um mês. Claro que estou exagerando aqui, até porque já falamos sobre isso, mas ainda assim, pelo menos diante de outras vendas, outras SAFs, seria um valor um pouco mais respeitado. 800 milhões não é algo que mude totalmente a realidade do que foi proposto até agora. Ainda na reportagem ele cita que o Fluminense tem uma dívida de 871 milhões de reais, e lembrando que o balanço de 2025 vai ser publicado até o final desse mês, e aí a gente vai saber se essa dívida aumentou, se essa dívida diminuiu, se ela manteve mais ou menos ali o patamar, enfim, até o final do mês saberemos isso. Isso pode impactar na questão dos números, né? Porque inicialmente a SAF adquiriria 65% do futebol do Fluminense e o associativo ficaria com 35%. O Fluminense ficaria com 35%. Se essa dívida reduzir, o clube fica com um valor, com um percentual maior. Se essa dívida aumentar, com um percentual menor. Então a ideia, inclusive, era adquirir garantir um percentual maior agora, até para que no futuro pudesse negociar, quem sabe, mais alguma porcentagem. Mas isso vai depender muito do que será publicado nesse próximo balanço. É uma estratégia, mas que não impacta esse aporte inicial que vai ser feito, se for o caso, se for aprovado, de 800 milhões de reais. Então, estou tentando levantar mais grana, creio eu, aí a sensação que eu tenho, a percepção, não é uma informação, é para tentar amenizar, é para tentar mudar um pouco, tornar a proposta um pouco mais atrativa. Pode funcionar para alguns, mas no geral, enfim, como eu disse, não acredito numa mudança radical de visão do torcedor geral. A tendência, diz aqui na matéria, é de que a ideia, pelo menos, né, é de convocar uma Assembleia Geral durante a paralisação para a Copa do Mundo. Por quê? Porque o processo de votação, a Assembleia, não ficaria à mercê dos resultados de campo, como a gente está vendo agora. Se a SAF fosse para votação neste momento, eu seria capaz de apostar que a aprovação é menor do que era antes, quando foi anunciada a proposta inicial, mesmo com as críticas. Porque o resultado de campo, ele impacta demais, não tem jeito. É assim que as coisas funcionam. É crise, é pressão, e aí o torcedor que está de mau humor, que está puto, que está revoltado, ele já vai olhar para isso e falar: agora estão chegando os milionários para se aproveitarem do Fluminense, colocar uma mendigaria ali de grana e depois fazer grana com o próprio clube, se enriquecerem e não vão investir, e o Fluminense não vai conseguir competir com os milionários. E não vai, gente. E não vai, isso é fato. A gente precisa ter uma conversa muito madura sobre isso até lá. Isso eu tenho falei na época várias vezes, é uma responsabilidade muito grande que a gente vai ter de informar, de trazer elementos para esse debate que vai definir o que é o futuro do Fluminense. Então a gente não pode se empolgar, 500 milhões, agora 800 milhões, pronto, está resolvido. Na boa, 300 milhões o Fluminense gastou em janela de transferências agora, gente. Uma janela você gasta 300 milhões. E dependendo de como você gasta, a gente sabe que pode ser uma merda. Né? Disso aí entendemos bastante. Que a gente vê de maneira, às vezes, até corriqueira. Não 300 milhões, mas gastar mal.
Então, não é isso que vai mudar o status do Fluminense. Talvez não necessariamente essa SAF, talvez eu acho que é um projeto que pode dar uma estabilidade, que pode colocar o Fluminense na mão de gente que tem poder, de gente que tem influência política. Eu acho que isso é importante porque os nossos rivais têm, e não são poucos, é muita gente, e não subestime o poder disso. Não subestime o poder disso. Faz muita diferença, tem muita relevância. Esses caras, eles estão em todos os lugares, e isso, querendo ou não, eu não vou nem entrar no mérito de um rival que a gente está cansado de saber, uma vida sendo beneficiada de todas as maneiras possíveis. Isso é muita influência política também. Então, essa SAF, esse modelo de SAF que tem pouca coisa parecida aqui no futebol brasileiro, diria que dessa forma, exatamente dessa forma, seria realmente uma novidade. Não há como saber se isso vai dar certo ou errado. Para mim tem coisas boas, tem coisas ruins, mas o torcedor precisa de garantias e de sobriedade para tomar a melhor decisão. E vão fazer isso durante a Copa do Mundo, que o futebol vai estar muito frio, vai estar todo mundo falando de seleção brasileira, vai estar todo mundo falando de Copa, com a cabeça um pouco distante, com a mente, sem o ranço talvez de derrotas, de uma porrada num clássico, de uma eliminação, que evidentemente acaba influenciando bastante, como a gente tem visto nesses últimos dias. Tudo é estratégia, tudo é pensado, cada passo dado pela diretoria, pela Lazuli, tudo é muito calculado. Tem uma série de questões que para mim ainda não estão claras, uma série de garantias, de punições e de coisas que precisam ser melhor esclarecidas durante esse período que a gente vai ter até a Assembleia Geral, e é o que a gente vai fazer. Tá? Inclusive, falando sobre pressão, hoje tem protesto, mais um da torcida do Fluminense, em Laranjeiras, sendo marcada uma concentração por volta de meio-dia, na São Salvador. De lá os torcedores vão para Laranjeiras, e claro, a gente vai acompanhar toda essa movimentação. Já teve protesto no CT Carlos Sachir esse ano, por isso que eu falo, mas o assunto SAF morreu, acabou, não vai... Não, calma. Nos bastidores as conversas seguem, nos bastidores as coisas estão avançando daqui, dali, tudo sendo planejado para o momento ideal, que provavelmente vai ser mesmo no meio do ano, e a gente vai ficar agora aguardando esse balanço de 2025 que vai ser apresentado para a gente ter noção melhor dos números que o Fluminense tem neste momento para colocar na mesa para todo mundo, inclusive para essa negociação. Basicamente é isso. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações e notícias aqui no canal do Leste, contando sempre com o apoio de vocês. Tamo junto, valeu!